Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Mais uma aulinha de biologia, estamos chegando no fim da sistemática, hoje é a aula 14 e a gente vai terminar aí com a aula 15, ambas as quais vão falar da fisiologia vegetal. O foco da aula de hoje, a aula 14, é o transporte de seiva, tanto seiva bruta quanto seiva elaborada, e como isso vai se relacionar com outros fenômenos importantes do vegetal, que é a absorção de água pela raiz e também a transpiração. Tá? Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a absorção de água pela raiz, que é um processo muito importante para que a planta obtenha água, o principal componente do seu organismo. Então aqui a gente vai observar que a raiz, lembre-se, ela tem várias regiões e a região mais importante na absorção de água é essa região aqui, que é a chamada zona pilífera, que tem pelos absorventes, que são projeções aqui da epiderme. Elas estão mostradas aqui. Esses pelos também são chamados de pelos radiculares, tá? Que vão ser pelos, que vão ser projeções para maior absorção de água. Lembrar que quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a absorção de água e minerais aqui. Agora, quais são os dois mecanismos nos quais a gente pode observar essa água entrando? Eu tenho duas formas possíveis. O mecanismo a gente chama de apoplasto e o mecanismo simplasto. O mecanismo apoplasto, veja aqui, é a linha em laranja, ela está passando por espaços entre as células. Então, quando a gente fala aqui de mecanismo apoplasto, eu vou depender de dois princípios importantes. Primeiro, da capilaridade, que é um princípio que vai acabar fazendo com que, num tubo muito fino, a tendência da água vai ser de subida. Então, eu crio sempre uma pressão de entrada, porque esse tubinho, essa coluna de água vai subir lá no xilema, com isso eu posso entrar mais água. Então, a pressão aqui é tão grande que a água passa por espaços entre as células, tá? Essas células aqui que eu estou mostrando em azul são as células epidérmicas, então são as células da própria epiderme, mas veja que aqui a gente já tem a endoderme, ou estria de Caspary, que já é a região mais interna, e ela vai proteger aqui o xilema. Além da estria de Caspary, eu tenho o periciclo aqui, que vai ser importante também para essa proteção. E o mecanismo simplasto? Simplasto, veja aqui, está entrando dentro das células da epiderme. Se está entrando dentro das células, a gente vai precisar de um mecanismo aí osmótico, ou seja, eu vou precisar de diferença de concentração de minerais. Aqui o que vai acontecer? As células da epiderme primeiro absorvem sais minerais ativamente, ou seja, elas gastam energia para criar um ambiente hipertônico no seu interior, e aí com isso elas vão acabar puxando água por osmose. E essa água, por osmose, vai sendo passada célula a célula até chegar aqui nos vasos do xilema, lembrar lá dos vasos lenhosos. Isso acaba gerando um conceito importante que aparece muito no vestibular, principalmente a nível de FUVEST e VUNESP, que é a seca fisiológica. A seca fisiológica, ela vai ser comum em ambientes alagados e ambientes muito salinos. Então, isso pode ser um combo, é o caso dos manguezais, tá? Então, no manguezal, a gente já tem uma água salobra, que é um pouco salgada, não tão salgada quanto esse ano, mas salgado. E a gente pode observar isso também em ambientes mais alagados de água doce, como é o caso do Pantanal. E, por fim, a gente pode criar esse ambiente quando a gente salga o solo. É muitas vezes assim que vai aparecer numa questão. Nesses ambientes, a gente não tem uma absorção de gases, tá, por parte aí do nosso solo, da nossa raiz. Isso já é uma grande dificuldade. Lembrando que lá em manguezais a gente tem essa solução com os pneumatóforos, que são raízes que vão projetar para cima. Mas a gente vai acabar tendo um grande problema também na absorção de água quando há excesso de sal. Quando há o excesso de sal, a gente precisa eliminar esse sal. A primeira solução que vem à cabeça é eliminar por excreção. A gente tem isso em algumas plantas que têm glândulas de sal na folha e ficam eliminando esse excedente de sal e aí com isso conseguem manter um ambiente aí isotônico. Agora, outra saída, muitas vezes, é gastar mais energia para absorver mais os sais e continuar criando um ambiente hipertônico. O problema é que não há capacidade em nenhum vegetal de fazer isso infinitamente. Ou seja, chega no momento que a quantidade de sais é tão grande, mas tão grande, que não tem como fazer transporte ativo para absorver mais sais para ficar hipertônico. Então, se eu for lá numa planta qualquer aqui perto de casa e jogar um pacotão de sal em volta no solo dela, eu vou criar um ambiente tão hipertônico que eventualmente esse vegetal não é capaz de fazer o mecanismo simplasto e com isso ele vai acabar morrendo
por uma seca. Ah, mas não tinha água nesse ambiente? Pode até ter. Mas como eu criei um ambiente muito salino, eu crio essa seca chamada de fisiológica, ou seja, independe da quantidade de água. A seca é causada por um mecanismo fisiológico, mecanismo de funcionamento dos órgãos, por uma falha, tá, no mecanismo simplástico da raiz, tá bom? Agora, vamos entender o seguinte, por que eu estou falando de absorção de água? Porque a absorção de água, aqui, ela está conectada diretamente com o xilema, ou seja, ela está conectada diretamente com a seiva bruta. Para que eu tenha a seiva bruta sendo transportada, eu preciso da absorção de água. E aí entra a ideia da teoria de Dickson. Quem foi Dickson? Um grande botânico que propõe a ideia de como a seiva bruta era transportada, que era o principal questionamento, que a gente está falando de uma seiva que necessariamente tem que vencer a gravidade, porque ela vai da raiz para os demais órgãos vegetais superiores. Então, como isso é possível? Bom, essa teoria hoje tem um nome mais bonito e mais fácil de gravar, que é a teoria da transpiração, coesão, tensão. Transpiração, porque ela depende da transpiração por parte da folha. E coesão, porque ela depende da molécula de água, que é coesa, porque ela forma ligações de hidrogênio, ou seja, ela vai subir por aqueles pequenos vasinhos, os vasos lenhosos, através do fenômeno da capilaridade. E, por fim, tensão, que vem de pressão, que vai ser positiva aqui na raiz, para que continue entrando água, para que a gente tenha essa subida na coluna de água. Então vamos entender como é que funciona. Isso funciona muito parecido com você puxar, por exemplo, um pouco de água com um canudo. Quando você puxa a primeira vez, você não está puxando líquido, você está puxando ar. Ao puxar o ar, você está criando um fenômeno de sucção, onde você cria um espaço para que haja subida de água. E eventualmente o que chega à sua boca? O nosso querido líquido, né? Que pode ser água, Coca-Cola, suco, sabe lá o que você queira beber. Tem que ser a base de água, tá? Se eu for fazer isso com óleo, por exemplo, não vai funcionar. Por que não vai funcionar muito bem? Porque não há o fenômeno da coesão. Aqui a coesão é muito importante. Lembre-se lá da aula de bioquímica que a molécula de água ela é coesa. Então, as moléculas de água fazem ligações intermoleculares fortes, que é a ligação de hidrogênio, e com isso, se eu conseguir puxar uma molécula de água, ela acaba carregando a outra nessa direção. Então, aqui, quando eu falo de tubos muito fininhos, que são os tubos conhecidos como vasos lenhosos do xilema, essa molécula de água ela forma como se fosse uma gotinha que, quando uma é puxada, as outras vão ser puxadas. Fora que, por causa daquele experimento de pressão, né, que até hoje é usado no barômetro, o que vai acontecer quando eu coloco aqui um tubo fino neste grande copo de água? A coluna de água sobe. Por quê? Pressão vai ser igual a força sobre área. Se aqui a área é menor, como é que vai ser a força aqui do empuxo? Vai ser maior. E aí com isso a gente vai ter essa subida aqui na coluna de água. Então olha a física aí atuando pra gente também. Agora, com essa coesão, eu consigo fazer com que haja uma pequena pressão, uma pequena força de subida. Não é gigantesca, mas é suficiente para vencer um pouquinho a nossa força-peso, né? Vencer a aceleração da gravidade. Agora, falta o final, falta a empurrada. Então, como a gente tem uma entrada de água substituindo esse espaço com a coluna subindo, eu vou ter constantemente uma subida da água feita através da entrada constante de água por parte da raiz. Veja que depende muito do mecanismo ali que a gente viu, que é o mecanismo simplástico, porque este vai continuar empurrando. O apoplástico é meio que uma subida por causa já dessa puxada lá em cima na transpiração. Então, se houver transpiração, eu tenho uma constante subida de água e com isso há o mecanismo apoplástico. Mas se não houver uma transpiração, e existem vegetais que não transpiram o dia inteiro, é o caso de plantas de ambiente seco, eu vou depender ainda mais do mecanismo simplástico, que puxa a água por osmose e empurra, tá, essa água em direção aos demais tecidos. Então, recapitulando, só para deixar claro, teoria da transpiração, coesão, tensão, depende da transpiração vegetal que puxa a água para fora, ou seja, elimina a água e com isso é como se fosse alguém sugando um canudo. Depois ela depende da coesão, que vai ser presente em qualquer molécula de água, porque há, de fato, uma ligação de hidrogênio entre elas, mantendo essas moléculas muito unidas, coesas. E, por fim, a tensão, que é a pressão positiva lá na raiz, que vai acabar puxando água para dentro do vegetal e empurrando a coluna de água para cima. Veja aqui que esse gráfico, que já apareceu bastante vestibular, a gente vê gráficos muito correlacionados entre a absorção de água e a transpiração. Eu absorvo sempre dependendo da transpiração, porque a transpiração puxa a coluna de água, com isso eu consigo absorver ainda mais água. Veja que a hora do dia aqui, a transpiração acontece antes. Por quê?
Eu primeiro transpiro para que a coluna suba e aí com isso eu vou absorver mais água, tá? Ajudando o mecanismo que a gente chama de apoplasto. Inclusive, isso gerou todo um experimento para a criação de plantas muito bonitas que a gente conhece, que são as rosas azuis e as orquídeas azuis. E hoje tem orquídeas de tudo que é cor. Como é que a gente faz essas orquídeas, essas rosas? Basicamente, eu coloco água com corante no solo delas, ou até num copo, como é o caso das rosas. E eu vou deixar o transporte de seiva bruta acontecer para que essa água colorida acabe chegando até as folhas e as flores também. Perdão, falei folhas antes. As folhas e as flores, então, vão começar a ganhar esse pigmento. Como a clorofila é muito forte na folha, você não vê muito claramente um pigmento. Agora, caso a gente use uma flor que seja branca, não tem um pigmento para contrabalancear. Então, a gente vê aí a cor ficando cada vez mais densa nessa região aí deste órgão, que é o órgão floral. Agora, como fazer isso mais rápido? Isso já foi perguntado a nível de São Paulo. A gente pode fazer isso mais rápido se a gente colocar essa flor no ambiente seco, porque a gente vai ver já já que o ambiente seco vai acabar fazendo com que a transpiração aconteça de uma forma mais acelerada, tá bom? Então cuidado com esse tipo de questão aí no vestibular. Mas entendo que essas flores coloridas elas são feitas basicamente a partir do estudo da teoria de Dickson, tá? Além disso, a gente pode... Opa, perdão. Deixa eu passar para cá, depois a gente vai voltar para seiva elaborada. A gente precisa entender que esse transporte de gases, então a transpiração, vai acabar sendo aí muito importante para o transporte de seiva bruta. E como ocorre essa troca gasosa? Como ocorre a transpiração? Para começo de conversa, ela é foliar, porque ela é feita na folha. Tá? Então a gente tem a liberação de água através dos estômatos e como consequência, porque os estômatos estão abertos, eu consigo permitir a troca gasosa ali acontecendo. Tá bom? Ela é feita pela epiderme e inclusive a transpiração pela própria epiderme. Ou seja, lembra que eu falei que a cutina ela não é tão impermeável assim, ou seja, já há liberação. Inclusive, vamos aqui para esse gráfico, veja que quando a gente tem esse gráfico ficando constante é porque ainda há transpiração, ou seja, há uma diferença ainda acontecendo. É pequena. Nesse momento que a diferença de massa começa a estabilizar, é porque a gente está transpirando, mas a gente está absorvendo na mesma velocidade, uma vez que só está havendo transpiração cuticular. Tá? Então a transpiração ela acontece tanto pela cutícula quanto pelos estômatos. Agora, olha a diferença de massa quando os estômatos estavam abertos, né? Que ele ficou aberto daqui até aqui. A diferença de massa foi absurda, ou seja, ela perdeu muita massa porque ela transpirou muito. Então os estômatos são os principais responsáveis aí pela transpiração. E aí quando a gente analisa isso, é importante que a gente diga o seguinte: os estômatos eles respondem ao ambiente, mas eles têm um certo controle da planta, como a gente falou, depende ali do transporte de potássio. Vale lembrar, tá? Essa imagem, ela tá aqui embaixo, tá? Que esses estômatos eles vão acabar sendo muito importantes porque eles podem ser uma forma da planta regular a sua transpiração. Pela cutícula ela não tem controle, mas aqui pela abertura e fechamento de estômagos ela tem. Agora, o que faz essa transpiração aumentar? Primeiro, a temperatura do ambiente. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a transpiração, principalmente de acordo com a insolação. Segundo ponto é que quanto mais o ambiente esteja seco, mais rápido vai ser. Porque quanto maior a umidade do ar, mais lenta vai ser a transpiração. Isso aqui é muito importante, é muito presente em vestibular. A umidade do ar aqui, ela satura a atmosfera com vapor d'água. Então, se a nossa atmosfera já está muito saturada, eu não vou precisar liberar vapor d'água. Não vou conseguir, na verdade, vamos deixar claro. Porque a gente já tem esse ambiente lotado, ou seja, os espaços entre os gases da nossa atmosfera já estão lotados de vapor d'água. E com isso eu não consigo transpirar tanto. É só você pensar no mesmo ideia de ir numa sauna seca e numa sauna a vapor. Qual é aquela que deixa a gente mais desconfortável? É a sauna a vapor, porque a gente fica com o corpo aquecido e porque o ambiente está muito lotado de vapor d'água, eu não consigo suar. E aí, com isso eu não consigo regular a minha temperatura. Na sauna seca, geralmente a gente aguenta mais tempo porque pelo menos a gente consegue suar. E aí com isso a gente consegue regular melhor a nossa temperatura. A planta aqui então que vive no ambiente úmido, vamos pensar em Amazônia, ela transpira o tempo todo, mas ela transpira numa velocidade muito baixa. Ou seja, essa planta ela consegue deixar os estômatos abertos muito tempo porque ela não vai acabar perdendo tanta água de uma forma acelerada. Diferente de uma planta de ambiente semiárido, como o cacto na caatinga. O cactus ali ele vai acabar abrindo seus estômatos em momentos muito curtos. Por quê? Porque ao abrir os seus estômatos, ela perde rapidamente muita água. Por quê? Pouca umidade, logo a velocidade de transpiração vai ser muito elevada. Tá bom?
O vento também vai ajudar na transpiração, tá? Porque o vento acaba retirando uma película líquida ali em volta da folha, então ela acaba retirando essa camada inicial de vapor e com isso eu vou conseguir transpirar ainda mais. Ela vai contrabalancear essa questão da umidade. O aumento de superfície foliar, ou seja, quanto maior a folha, maior a transpiração, porque a gente vai ter mais estômatos ali presentes. Quanto mais estômatos, obviamente, maior a transpiração. Quanto maior a espessura da cutícula, menor a transpiração. Aqui é a única que a gente vai falar um pouquinho de menos, porque, sim, se a cutícula é mais grossa, isso dificulta a passagem do líquido. E o mais importante, quanto maior a disponibilidade de água na planta, maior a transpiração. Isso aqui é o principal regulador. Então, como eu falei, uma planta lá da Amazônia abre seus estômagos o dia inteiro porque ela tem um ambiente úmido. Isso ajuda, porque ela não vai transpirar tão rápido. Mas a principal razão dela deixar os estômagos abertos é porque ela sempre consegue mais água no solo. Porque como chove todo dia, ela consegue absorver tranquilamente, tá? Água através das suas raízes, tá bom? Agora, um ponto importante da gente ainda comentar sobre isso é que a regulação da abertura e fechamento dos estômagos depende primariamente de 4 fatores: luz, temperatura, concentração de gás carbônico e disponibilidade de água no ambiente. Como eu falei de novo, a disponibilidade de água é o mais importante. Por quê? Porque a transpiração não é só para transportar a seiva bruta. A transpiração também existe para que haja troca gasosa. Ou seja, se eu tenho muita luz, significa dizer que eu posso fazer muita fotossíntese. E isso vai aumentar o grau de abertura dos estômagos. Se eu tenho uma temperatura mais elevada, é a temperatura ideal para eu fazer fotossíntese, 37 graus, 36 graus. Isso vai aumentar o grau de abertura dos estômagos. Se eu tenho pouco gás carbônico na folha, esse é o sinal de alerta. Está faltando o material necessário para fazer a fotossíntese. Então, eu vou aumentar o grau de abertura nos estômagos. Mas, novamente, quem regula é a disponibilidade de água. Então, no caso de uma cactácea, por exemplo, mesmo que ela esteja com muito pouco gás carbônico na folha e ela esteja morrendo porque não consegue fazer fotossíntese, ela vai abrir rapidamente os estômagos e vai fechar. Por quê? Ela não pode perder muita água, uma vez que ao fazer a troca gasosa, eu acabo eliminando também o vapor d'água, tá bom? E vale dizer, lembrar, a gente já falou isso lá na aula passada, existe um fenômeno também de transpiração que vai ser um pouco mais rápido, que é a sudação ou gutação, que é um processo de perder água por hidatódios. E aí não perco o vapor d'água, eu perco gotas d'água, tá? Isso aqui vai estar mais presente quando a gente fala de fatores ambientais onde há um excesso, tá, de água. Ambientes muito úmidos, ambientes alagados e ambientes em geral com baixa luminosidade. Tá? E aí com isso eu vou acabar tendo uma transpiração muito elevada, auxiliada aqui pela sudação e gutação. Agora, em relação às adaptações, a gente tem que aprofundar um pouquinho nisso, até porque FUVEST adora cobrar isso, cobra muito, tá? Que é o higromorfismo e o xeromorfismo. Higromórfica é uma planta de ambiente alagada. Xeromórfica é uma planta de ambiente seco. Elas também podem ser chamadas de higrófitas e xerófitas, tá? Outros nomes que podem aparecer. Vamos uma de cada vez. Higromórfica ou higrófita vai ser a planta de ambiente alagado. Que alterações morfológicas ela vai ter? As suas folhas vão ser grandes para que ela possa transpirar bastante, porque ela está com muita água. Ela vai ter uma cutícula fina para que facilite a transpiração. Ela vai ter estômatos abundantes, porque aumenta de novo a transpiração. Eu vou ter estômatos dos dois lados para facilitar esse processo. E eu vou ter poucas fibras nas folhas, evitando que haja uma dificuldade nesse processo de transpiração. Além disso, a gente pode ter a presença de raízes aéreas, como pneumatóforos, para que a gente possa auxiliar, tá, na transpiração por parte da raiz. Ali não transpirar, mas principalmente troca gasosa acima de tudo. E a nível fisiológico, a gente vai ter uma pressão baixa na raiz, então há entrada de água, mas ela vai ser de pouco em pouco. E a gente vai ter uma resposta nos estômatos muito lenta, ou seja, os estômatos abrem e fecham de forma muito lenta, porque não há uma pressão por não perder água, ou seja, ela pode abrir e fechar no tempo dela. A xerófita ou xeromórfica, por outro lado, ela tem tudo o inverso. Em relação ao tamanho das folhas, reduzidas ao máximo. Em geral, reduzidas até a formação de espinhos. E pode também haver tricomas para proteção contra a desidratação. A gente vai ter cutícula muito espessa, bem grossa, para que a gente evite a transpiração cuticular. Poucos estômatos e normalmente apenas, tá, na epiderme inferior. E a gente ainda pode ter esses estômatos escondidos em criptas, que são regiões mais internas, onde forma um microambiente que vai acabar ficando mais úmido e com isso a gente diminui a transpiração, tá? Diminui a velocidade, lembrando, tá bom?
E a gente vai ter muitas fibras, tá? Que a gente chama de esclerófitos, que vão ser estruturas feitas ali com aquela esclera, lembra? Fibrosa, lignina, para evitar a perda de água. Além disso, a gente pode ter, como eu já falei, a formação de espinhos. Lembrando que espinhos são folhas reduzidas, ou seja, são folhas modificadas para que elas fiquem tão finas onde não vai haver a transpiração. Nesses casos, elas são também atreladas a caule verde para que o caule passe a ter o papel de fotossíntese. E por fim, a nível fisiológico, a gente tem uma pressão na raiz muito alta, porque em geral, quando abre-se o estômago, sobe muito rápido, porque a transpiração é assim, muito rápida, e aí com isso eu vou ter um excelente tipo de pressão na raiz, onde há entrada muito rápida de água. E em relação à resposta de estômago, é rápida, ou seja, ela abre e fecha em pouquíssimo tempo para evitar a perda excessiva de água, tá bom? Agora, antes da gente fechar essa aula, a gente tem que falar um pouquinho sobre o transporte de seiva elaborada, que é bem mais simples, tá? Aqui o transporte de seiva elaborada ele é feito pela diferença de pressão, ou seja, eu vou ter uma diferença de concentração de sacarose sendo o principal guia para a gente transportar esse material, até porque o objetivo é transportar sacarose. Então ela vai sempre de onde para onde? Ela vai sair do órgão que a gente chama de fonte, que pode ser um órgão fotossintético, o órgão onde vai produzir a sacarose na fotossíntese, ou pode ser um órgão de reserva, como é o caso da raiz muitas vezes. E vai em direção à célula ou órgão dreno. Dreno de drenar, ou seja, ele fica puxando sacarose. Aqui a gente pode estar o caule, a gente pode estar a folha, no caso de um inverno, a gente pode estar a flor, a gente pode estar o fruto e outros órgãos, tá bom? Repara que aqui o transporte da sacarose, que está aqui em vermelho, ele acontece principalmente pelo floema, mas ele tem participação do xilema, o tecido de condução de seiva bruta. Então repara que aqui o xilema e os seus vasos lenhosos estão transportando água e sais minerais, sempre debaixo da planta raiz para cima, né, em direção à folha. À medida que ela vai fazendo isso, o que vai acontecer quando a gente tem a chegada aqui perto, por exemplo, da folha? Vamos falar do básico, né? Como se fosse uma planta comum fazendo sua fotossíntese no seu dia a dia. Aqui a gente vai ter a produção de sacarose acontecendo na folha. Essa sacarose ela é compartilhada com essa célula companheira e essa célula companheira manda a sacarose aqui para o tecido floemático, ou seja, para os vasos liberianos. Como que acontece isso? Essa passagem aqui inicial é por transporte ativo, tá? Então isso aqui acontece transporte ativo para que a gente possa sempre criar um fluxo. Só que isso vai fazer com que essa célula aqui fique lotada de sacarose. Com isso, há sempre transporte passivo de sacarose aqui para o floema. Agora, para que aqui sempre fique mais concentrado do que o floema, o que eu preciso fazer? Eu preciso diluir essa região aqui. E é muito interessante porque esses vasos são paralelos. Então o que acaba acontecendo? Por mais que essa célula sempre vá ter mais sacarose, essa célula aqui está lotada de sacarose, né? Porque imagine que uma tem 100, a outra tem 80. Ainda assim é 80, é muita coisa. Então essas células aqui, essa região por ficar hipertônica, ela puxa água do xilema, ela puxa água dos vasos lenhosos. E aí com isso ela acaba diluindo essa região, o que é muito interessante, tá? Acaba que essa diluição é o que mantém o fluxo constante, tá, de sacarose saindo da célula-fonte, indo para o vaso liberiano do floema. Aí, esse excedente de água junto da sacarose acaba sendo puxado, mais uma vez, por diferença de concentração, para regiões onde a gente vai chamar de regiões dreno. Por exemplo, o caule, por exemplo, um fruto, onde a gente tem menos sacarose. E aí o que vai acontecer? Naturalmente aqui vai ter mais sacarose do que essas regiões. Então aqui a gente faz transporte passivo. E depois eu vou concentrar a sacarose aqui e fico sempre passando, tá, por transporte ativo para a região aqui da célula dreno. E ao transportar essa região, eu vou conseguir fazer com que sempre haja um fluxo. Como que eu faço isso? Eu puxo água por osmose para o xilema, de volta para o xilema. Com isso eu crio um ambiente que é extremamente hipertônico aqui, ou seja, aqui sempre vai ter mais sacarose do que essa célula. Com isso eu vou garantir com que haja sempre um fluxo aí para essa célula companheira, para que a célula dreno receba a sua sacarose. Então repara que o transporte aqui, ele meramente acontece por diferença de concentração e foi provado nesse experimento, onde eu criava uma conexão
entre dois saquinhos, tá? Onde esse saquinho tinha muita sacarose e esse tinha pouca. Eles têm as conexão aqui por cima, onde há conexão de água e sacarose, ou seja, que não tem uma membrana separando. E esse tubo aqui, ó, repara, ele é um tubo que não vai passar água e sacarose, porque esse saco ele é impermeável à sacarose. Então, o que seja para equilibrar, tornar isotônico, mas para uma entrada, para uma osmose constante em direção aqui, essa região. Que região é essa onde tem uma concentração de sacarose? É a região do órgão produtor, do órgão fotossintetizante, o órgão onde tem muita sacarose. E ele puxa a água por osmose. Agora, esse excedente de água vai fazer com que haja um fluxo, aqui, ó, veja, por estar conectado, de água e sacarose em direção à região que tem menor concentração. Por quê? A tendência da difusão seria de onde tem mais para onde tem menos. Então, esse excedente de sacarose acaba indo para a região onde tem pouca sacarose. Então, veja que o transporte aqui de seiva bruta, ele é meramente feito por uma diferença na concentração de sacarose entre um órgão que a gente vai chamar de fonte e um órgão que a gente vai chamar de dreno, tá? Agora, o que acaba aparecendo mais no transporte de seiva elaborada? É mais os problemas que podem acontecer, e geralmente feitos por humanos, que é o caso do anel de Malpighi. O floema, que é o tecido condutor de seiva elaborada, ele fica nas eudicotiledôneas, na parte mais externa. Então eu posso tirar esse floema. E aí, quando eu tiro esse floema, eu crio o que a gente chama de anel de Malpighi. Ao fazer esse anel de Malpighi, o que eu vou provocar no vegetal? Eu vou provocar a falha no transporte de seiva elaborada, porque eu não tenho mais o tecido de transporte de seiva elaborada. E aí, com isso, o vegetal não consegue sobreviver. Por quê? Essa é a pergunta que já apareceu no discursivo. Porque a região lá de cima da folha não consegue enviar tecidos e sacarose para a raiz. E aí, com isso, a raiz morre. E ela morrendo, ela não consegue transportar também água e sais minerais para a folha e a folha eventualmente vai morrer. Mas repara que ela morre porque a raiz vai morrer, porque não recebe sacarose. Essa é a parte mais importante que eu quero que vocês entendam, tá? Inclusive, muitas vezes, dá até para ver muito discretamente aqui na imagem, fica um pouco mais gordinho, tá? Nessa região muito próxima ao anel de Malpighi. Porque isso aqui é o acúmulo de sacarose e de seiva elaborada que não consegue descer na direção da raiz, tá? E por que a gente faz isso? A gente faz isso geralmente para conter o crescimento vegetal em jardins. Isso acontece, por exemplo, aqui no Parque Lage, no Rio de Janeiro, para que a gente possa matar o vegetal, mas sem que haja o tombamento. Porque ao tombar uma planta, eu posso acabar lesando outros vegetais. Então é uma morte mais lenta, na qual depois eu posso remover com tranquilidade aquele vegetal dali, tá? Agora, curiosamente, só funciona em eudicotiledôneas, tá? Uma coisa que a gente descobre depois com um estudo maior de histologia vegetal, porque as monocotiledôneas, os feixes são todos organizados e conectados, então o xilema está sempre próximo do floema, mas espalhado pelo caule. E outra coisa interessante é que isso pode gerar também uma resposta nos frutos. Então, se eu fizer o anel de Malpighi no galho, eu retenho a sacarose naquele galho. Então, todos os frutos daquele ramo acabam ficando mais doces, porque não há compartilhamento daquela sacarose com o resto da planta. Então, em galhos acaba sendo até interessante se eu quiser criar um fruto aí mais docinho. E isso não mata o vegetal. Agora, caso seja feito aí no tronco principal, no caule, aí sim vai acabar lesionando e matando esse vegetal, tá bom? Lembrando, porque a gente tira a seiva elaborada de ser transportada, porque eu tiro o floema, o tecido que conduz essa seiva elaborada, e é o tecido que fica mais externamente, tá bom? Por hoje é só, a gente vai seguir depois para a última aulinha de sistemática, na qual a gente vai falar dos hormônios vegetais, dos movimentos vegetais, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!